Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização do Banco do Brasil pré-resultado, então pré-terceiro trimestre de 2023. Vamos lá, fazer uma atualização aqui do Banco do Brasil para eu comentar também sobre o quarto TRI e também o rally natalino, que se estende até 2024, por volta ali de fevereiro, nosso carnaval querido, certo? Sem mais delongas então, seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno. As pautas do vídeo serão, pessoal, o crescimento da carteira agro do Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma, é relevante, mas também do seu lucro total, contando com o crescimento de outras carteiras, que eu comento em cima da carteira agro aqui. A gente vai falar sobre a carteira total do Banco do Brasil, que também foi muito bem obrigada em relação a 2022. Terminamos pela qualidade do crédito ou inadimplência. Então, se o Santander já mostra topo da inadimplência, pico da inadimplência conquistado, agora vamos para baixo ou estabilizamos, o Banco do Brasil está mais próximo disso. E até, de certa maneira, tem uma inadimplência menor, embora também em crescimento. Tá? Pode mostrar no terceiro TRI uma estabilização desse crescimento, coisa que a gente já observa no Banco do Brasil, bem verdade, principalmente no segmento de pessoa física. Tá? Pessoa jurídica cresceu bastante, empresas de pequeno e médio porte sofrendo muito com inadimplência e rolagem de dívida, então a gente vai falar sobre isso, mas pelo menos a expectativa de boa parte do mercado é de ter inadimplência estabilizando no terceiro trimestre. Seus múltiplos, preço teto, preço justo para o Graham, preço teto de dividendos, os dividendos que nós devemos esperar para novembro e dezembro de data corte. Depois um rápido overview aqui sobre valuation. Como é que foi o Banco do Brasil aqui no período, caso você aí em casa esteja esperando algum tipo de recessão, algum tipo de problema econômico global ou doméstico, como performou o BBAS versus o Ibovespa. Aí eu também vou falar como performou o BBAS quando tivemos um ciclo monetário de aperto ali 2014 a 2016. E aí finalizamos, pessoal, com análise técnica. Tá, o BBAS que está com tudo aí para fazer mais um fluxo de alta, mais um verdinho aqui no gráfico, tá com uma carinha que nós vamos para ele. Então vou comentar sobre isso, quais serão os próximos descontos caso isso aconteça, e vamos com tudo aí para falar sobre BBAS3 antes do quarto trimestre. Sem mais delongas, pessoal, considere se inscrever, ative as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e estou todos os dias aqui no YouTube, então não deixe de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bom, pessoal, acho que é chover no molhado, quem acompanha o mercado, quem está de olho no BBAS, o seu crescimento é sim muito, mas muito fomentado pela sua carteira do agronegócio, tá? Pelo crescimento aí do Plano Safra, tudo que envolve o agro, o Banco do Brasil, no Brasil e no Brasil que eu digo na geografia do norte a sul. E o Banrisul também não deixa de ser do sul um player muito forte do agro, mas o lucro não cresceu, né, 19% primeiro semestre 22 em relação ao primeiro semestre 23, ou melhor, primeiro semestre 23 em relação ao 22, só por causa da carteira agro. Tá? O Banco do Brasil está conseguindo, tá, a ter novas maneiras de receita e azeitamento tecnológico ajudando bastante o banco. Então, quando a gente abre a carteira de crédito, não é só a carteira de crédito ligada ao agronegócio que cresceu. Tá? Todas as linhas de crédito cresceram. Então isso é muito importante. Bem verdade que cresceu as carteiras, tá, para pequenas empresas, médias empresas. E isso fez com que, quando a gente olhasse para a inadimplência, a gente visse também a inadimplência começar a subir. Tá? Então a gente consegue ver a inadimplência após 90 dias, por segmento, pessoa física estabilizada e até caindo, tá, desde dezembro de 2022 para cá. Enquanto que a inadimplência, pessoa jurídica, verdinho aí, essa está subindo. Então, se eu tivesse um detalhe, um foco para observar no terceiro trimestre, pessoal, no resultado que vai sair logo logo, eu olharia muito mais na parte de carteira de crédito ou do crédito especificamente para a pessoa jurídica. Como é que está esse portfólio? Como é que está essa carteira? Quantas empresas pequenas, médias, quais são os segmentos? Para olhar a exposição do crédito do BBAS fora o agronegócio. Fora do agronegócio. Então essa seria a minha expectativa. Eu achava que tanto BB Seguridade como BBAS, em algum momento no segundo semestre, iriam performar pior do que, por exemplo, Itaú, do que a recuperação do Bradesco ou até do Santander. Mas não é verdade, né? Tanto uma como outra se recuperou, tiveram queda sim, né? De julho a outubro foram meses difíceis para a bolsa e para elas as ações específicas também cederam um pouco, mas em linha com o índice e também em linha com seus pares, e quando se recuperou bacana, tá? Então, resiliência também em 2023 para essas companhias, tanto BB Seguridade
como BBAS, que foram muito bem em 2022. Tá? Foram muito, mas muito bem mesmo. Então são 2 anos de bom retorno. Acho que a gente pode também falar da Petrobras e das estatais de maneira geral, CEMIG em Minas Gerais, a Copel agora capitalizada, não é mais. Mas enfim, a gente tem um portfólio de empresas mistas que foram muito bem. Daí o BB Banco do Brasil performa nesse quadrante. Só para não ficar nos elogios, só para não ficar na coisa boa, eu olharia com muito carinho para a inadimplência por segmento, principalmente pessoa jurídica. Tá? Caso esse índice, pessoal, aponte para uma estabilização, não precisa nem cair, mas começar a estabilizar, tá? Estabilizar aqui vai ser maravilhoso, porque nós vamos ter ainda o corte de juros, a nossa curva de juros, a tendência, já que a curva de juros americana chegou num topo, está com dificuldade para voltar a abrir, é também que a nossa curva não abra muito do que já abriu de julho até outubro, então nós finalmente podemos aproveitar, né, aproveitar entre aspas, o nosso ciclo de corte de juros aqui para valorização dos ativos de risco. Tá? Quando curva de juros e Selic caem juntas, é ali a bonança, é aquela parte de euforia, é quando o índice Bovespa tende a ganhar valorização, como ganhou, por exemplo, na sexta-feira. Foi um dia onde curva de juros e Selic, né, viram a Selic caiu na quarta, com o Copom, e a curva de juros teve feriado na quinta, na sexta fechou bem. Então foi um combo maravilhoso, e que se voltar a acontecer na semana que vem, falo com vocês dia 4, um ótimo final de semana, dia 4 de novembro, pois bem, ninguém vai segurar o Ibovespa, que tem um valuation bem descontado, inclusive o próprio Banco do Brasil. Estamos falando de um banco aí negociado, mesmo sendo um banco de valor, negociando a 4 vezes lucro. Quando a gente olha para o histórico de negociação de PL dele, tá? Nós vamos aqui para o PL histórico da última década e percebemos que está um pouco abaixo, se tirarmos 2013, né, que destoa aqui do seu valuation, tá? Ele está mais ou menos ali entre a mínima 2015 e 2,7 vezes lucro. Tá? Em 2022 chegou a 3,3 vezes lucro. Né? O BBS, pessoal, começa a ficar xarope, caro no valuation ali, a partir dos 9 ou a partir dos 8 vezes lucro. Tá? Que é o último ciclo de alta do mercado, ele negociou ali entre 7 a 9,5, 9,30 vezes lucro. Hoje está negociando a 4, tá? 4,5, 5. Então não está caro o BBS. Preço sobre valor patrimonial é a mesma coisa. Quando nós vamos para o indicador de PVP, tá? A gente enxerga no PVP hoje quase que a média. Tá? A média dele tem sido 1. Tá? Hoje ele negocia a 0,88. Então tem 12% de desconto ainda. E se você está com a expectativa que o lucro continue forte, no minimamente forte, tá? E a inadimplência comece a achar o seu pico, pessoal, difícil, né, a gente acreditar aí numa desvalorização muito grande do ativo. O preço justo de Graham está lá na casa do chapéu, R$120. ROI de 20%, um dos maiores do setor, batendo até o Itaú. Tá? Dividendos subindo. Né? Nós olhamos aqui para a média dos últimos 3 anos, R$2,88. Tá? Esse ano já pagou R$3,01 líquido. R$2,88 na média líquida. Primeiro, vamos para R$48 preço teto. Hoje o BBAS negocia 50. Então já esteve descontado também por dividendos. Porém, pessoal, confesso que para esse ano aqui, ele não só já pagou R$3,01, então é um pouquinho acima esse preço teto, R$50,16. Está justo nesse momento negociando a R$50. Porém, ano passado, o BBAS, como eu vou mostrar para vocês aqui no Zoom, o BBAS distribuiu aqui um combo de JCP e dividendo em novembro e também com Papai Noel. Se nós somarmos aqui, pessoal, dá quase R$1 para esse fim de ano. Tá? Se a gente mimificar, né, ele repetiu o feito de 2022. Tá? Em novembro, especificamente, já que estamos em novembro, foi algo em torno aqui de 60, 70 centavos. Tá? 70 centavos. Então, se nós somarmos mais 70 centavos aqui, a gente já bate 2022. E pelo lucro, pessoal, versus condição macro, versus interesse da União em ter dividendos, tá? E o BBAS, qual que é a parte legal do BBAS, diferente da Petrobras? É que nós, pessoas físicas, temos a mesma ação da União. Então, é de se esperar, na minha opinião, via ajuste fiscal de dividendos, brincadeiras, né? Mas a arrecadação pode ser, a queda da arrecadação pode ser mitigada pelos dividendos, pessoal.
é de se esperar, eu acho, um plágio, tá? De 2022. Que plágio é esse que eu estou falando, pessoal? O BBAS ainda pagando quase 2% de yield, tá? Algo em torno aqui, se nós somarmos a 70 mais 29, R$1, né? Praticamente R$1, indo para R$4 aqui de dividendo totalizado em 2023. Então, se ele repetir o que pagou em 2022 no finalzinho, né, nos 45 do segundo, tá? A gente vai para R$4. Então, só para deixar essa expectativa para vocês, a minha opinião, o governo quer dividendos e a parte positiva de você ser um acionista do BBAS é que você tem o mesmo interesse que o governo, ou seja, quer dividendos. Quer dividendos aí para fechar as contas bonitinhas de 2023, por que não? Então, o BBAS pode ser um grande aliado da União e você tendo a mesma ação que a União, nem preciso dizer, né? Sucesso. BBAS também, pessoal, tem um outro sucesso, uma outra característica, o setor financeiro como um todo tem, tá? Já falei sobre Itaúsa, sobre o Itaú e agora vai sobre o BBAS, sobre o Bradesco também. Quando nós tivemos de 2011 até 2014, pessoal, um ciclo econômico ruim, não só no Brasil foi o melhor, né? Nós tivemos ali o maior PIB em 2014, tudo maravilhoso. Mas quando nós olhávamos ali para o globo, a gente via a China crescendo menos. Nós víamos os Estados Unidos crescendo menos. Quebradeira em alguns países da Europa. Grécia foi a grande protagonista. Tá? Primavera Árabe, tivemos pepinos diversos ali. E aí ninguém estava muito confiante em commodities. As commodities durante 2011 a 2014, ou 2010 a 2014, elas andaram laterais. Igual está agora. Tá? Não está mais no hype de 2021, mas também não mais na queda de 2022. Tá? Então as commodities estão lateralizando. Se você imagina que nós vamos ter um cenário muito parecido, onde o mundo vai passar pós-pandemia a crescer pouco e as commodities vão se estabilizar, o setor financeiro especificamente vai muito bem contra o Ibovespa nesses períodos, onde não se tem mais pujança para Vale, não se tem mais pujança para Petrobras, por exemplo, porque está todo mundo crescendo pouco e agora com juros altos, pior ainda, tá? Então, com essa expectativa, o BBAS ainda é legal. Tá? Ele ainda performou melhor do que o Ibovespa durante 2011 a 2014, principalmente, que é o fim da seta. Tá? Eu deveria ter feito mais um retângulo aqui, 2014. Tá? O que aconteceu em 2014, pessoal? Que tanto o BBAS quanto o Ibovespa caíram. O Ibovespa já estava caindo. O BBAS passou a cair. De tendência de alta, passou a cair. O que aconteceu em 2014? Os juros, aquela galopada nos juros para 14,25. Então, em 2014, nós tivemos um ciclo monetário muito difícil, com ponto e uma vírgula depois aqui, tá? 14,25. E aí todo mundo caiu. Mas uma crise política no final aqui de 2015, 16, né, que foi o impeachment, também deu uma desvalorizada boa nos ativos. Então, se você está acreditando no 2010 a 2014, que é o ciclo econômico meio chinfrim para crescimento, para consumo de commodities, os bancos vão bem. Se você está acreditando em ciclo monetário, pessoal, já foi. Nós já passamos por ele. Tá? Nós literalmente já passamos por esse ciclo monetário e confesso, o Banco do Brasil dessa vez foi muito melhor. Tá? O Banco do Brasil dessa vez não sentiu o ciclo monetário como sentiu em 2014 a 2016. O ciclo monetário começou em 2021, então era para ele ter sentido nessa fase aqui, ó, e não sentiu, subiu. Enquanto que o Ibovespa, por consolidação das commodities, não andou. Então ele já está batendo o Ibovespa, que está lateral, porque minério está abaixo de 2021, petróleo está abaixo de 2022, por exemplo, a soja está abaixo de 2022, milho, mesma coisa. Então, o setor financeiro, protagonizado pelo Banco do Brasil, já está batendo em Ibovespa há um bom tempo. Renovou máxima histórica pré-pandemia há um bom tempo. E continua acima. Tá? Então, é um setor muito amigável para você. Tá? O que nós vamos olhar aqui para 2024? O que nós olhamos de 2021 em diante? Tá? Nós olhamos volatilidade. Quanto caiu, caiu quanto. Tá? Para tentar comprar bem ou comprar mais quando possível. E comprar sempre que você tiver aporte, porque esse é um setor que dificilmente dá grandes oportunidades. Ele carangueja, mas dificilmente tem drawdowns, né? Grandes quedas. Tá? Quando a gente olha para o gráfico, e eu quero dizer quanto cai quanto, pessoal, o BBAS tem a oscilação, já cheguei a compartilhar com vocês algumas vezes,
Tá? A oscilação aí que vai dos 30%, tá? Como praxe para você que quer comprar bem. Tá? Então vou dar um zoom. Então tá aqui. Caiu 30% em 2021, ciclo monetário. Caiu 30% na eleição, 2023. Tá? E aí agora não caiu mais 30%, só subiu. Então são poucas oportunidades que o BBAS nos dá para comprar bem. Por isso que, ao utilizar o gráfico em uma ação em tendência de alta, pessoal, se você gosta de utilizar o gráfico, no caso do BBAS que está numa tendência de alta e tem fundamento, está tudo correndo para o norte e não para o sul, aquela graninha que você deixa de aportar quando ele está subindo, e eu acho que até tem que ter nesse momento, ao invés de comprar, se o seu poder é 1.000, você está comprando 900, 800, tem que ser pouco o seu cash que você guarda, porque de fato a oportunidade ela demora um pouco para acontecer. Então, infelizmente, entre aspas, né, você acaba comprando ele mais caro, mas saiba que 44,37, 43,25, 38,83, 38,11, 34,59, 32,89, são todas as regiões ali candidatas a dar uma beliscada. Um mês belisca ali e depois volta a subir, porque a empresa está indo muito bem, obrigado. Legal, pessoal? Então deixo para vocês aqui esses suportes, deixo também o aviso que eu estou monitorando 30% de queda, quando vier vocês vão ser alertados com certeza, aqui no canal, não tenham dúvidas, tá? E o próximo alvo do ciclo de alta, caso a gente não rompa a mínima do segundo semestre do BBAS, é R$ 65,68. Esse alvo nos 48 já foi atingido, agora temos 84, tá? E os 65. São os dois alvos de alta para o BBAS. E como eu falei, é uma empresa que não está dando oportunidade de volatilidade abrupta muitas vezes. Foram 2 nos últimos 3 anos. Tá? Então, assim, não é brincadeira. Por isso que o caixinha que você guarda para essas oportunidades não precisa ser grande mês a mês. Pode ser pequeno, porque vai dar tempo de você formar um caixinha bom, aí, porque vai demorar para acontecer. Agora, se acontecer, né, é oportunidade. Não vejo de maneira nenhuma, maneira alguma, tá? Uma derrocada, um restart da companhia. Beleza? Um grande abraço para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.